Boa noite, irmãos, queridos. Tudo bem? Quero ouvir a resposta, hein? Depois a gente lê. Queridos, estou feliz aqui. A gente está numa correria que só nesses dias. As tarefas nos apertam, mas o coração é sempre feliz para compartilhar daquilo que Deus tem, né? Não somente para você que está aí ouvindo, mas também para mim que estou mergulhando no que o Senhor está falando, na sua palavra. E o meu desejo é que esse rio, ele de fato transborde das nossas vidas nesta noite, amém? Pegue sua Bíblia aí, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Gostaria de ler uma porção interessante aqui das Escrituras. Nós vamos ler do versículo 1 até o 12, Marcos 2, do 1 ao 12. Diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Flua, ó Deus, ela convida dentro dos nossos corações, Senhor. Que ela gere postura, que ela gere uma nova mentalidade, que ela alinhe o nosso coração ao teu. É o nosso pedido a ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar um pouco a respeito de algo que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu o seu perdão. E olhar para coisas que Deus nos dá, quando nós não podemos fazer nada para receber, gera em nós uma dificuldade de aceitar, de nos apropriarmos, porque a nossa vida toda a gente ouve que para a gente ter alguma coisa nós precisamos fazer algumas coisas. Se quer ser um bom médico, você vai ter que estudar bastante. Você quer ter dinheiro, você vai ter que trabalhar bastante. Tudo que você quiser nessa vida, você vai ter que conquistar, você vai ter que dar o seu pulo. Só que quando nós vamos para Jesus, nós não nos deparamos mais com essa realidade. É verdade que a gente continua trabalhando, a gente continua buscando, conquistando. É verdade que a gente também continua estudando, né? O Espírito Santo não vem assim de uma vez e faz da gente um médico em uma semana ou em um toque. Não, a verdade é que a gente continua passando por todas essas coisas. Mas no que diz respeito à eternidade, ao reino de Deus, ao Evangelho, às boas novas, nós entramos em um padrão totalmente diferente da terra. No reino de Deus, nós não fazemos coisas para conquistar algo de Deus,
Por quê? Porque o reino de Deus ele é pleno. No reino de Deus é o rei que dá. No reino de Deus é o rei que governa. E o governo de Deus sobre as nossas vidas não é simplesmente de um ser superior que dá ordens, que manda, que faz a gente... Não, o reino, o governo de Deus sobre as nossas vidas e sobre tudo que Ele criou tem a ver, queridos, com um ser que nos ama, nos amou primeiro, que amou toda a sua criação, criou tudo em cada dia, e o texto vai dizer, e viu Deus que era bom. O Senhor se alegra com tudo que fez, e nós somos feitura das suas mãos. O governo de Deus sobre a nossa vida, ele está fundamentado no amor e em tudo que Deus já fez por nós. E como eu tenho percebido nesses dias, Deus tem falado isso ao meu coração, a respeito da dificuldade que nós temos. Falei ainda há uns dias atrás, há uns domingos atrás, a respeito da mentalidade escrava, que ela funciona sempre visando a recompensa. E quando o Senhor tira o povo da escravidão e traz o seu povo para Ele, vem com essa nova jornada, com esse novo caminho, uma nova forma de viver. Enquanto nós não nos entregamos a Jesus, não pertencemos a Ele, a gente tem que lutar para ter coisas, a gente tem que lutar para viver. Quando nós nos entregamos a Ele, nós recebemos a vida. Ele é a própria vida, Ele se dá por nós. E ainda que a gente quisesse pagar o que o Senhor faz a nós, ainda que a gente quisesse tentar pagar de alguma maneira, vou jejuar 40 dias, vou jejuar 100 dias, 1 ano vou jejuar, para tentar pagar o perdão, o amor de Deus, ou tentar pagar o que Ele faz, não funciona, porque a gente não vai conseguir. Nesses dias nem jejuar a gente vai conseguir, né? Mas nós não vamos conseguir comprar. Por quê? Porque os valores do reino excedem totalmente o que nós temos aqui nessa terra. É interessante demais quando nós analisamos que a primeira palavra do Evangelho, pregada tanto por João Batista como por Jesus Cristo, é arrependei-vos. E esse arrependei-vos nós já estamos até um pouco cansados de ouvir. É a metanoia, mude a sua maneira de pensar, mude a sua ótica, mude a maneira de olhar para Jesus. O reino de Deus está chegando, e para que você entre no reino que está chegando, é necessário arrependimento, mudança de mente. Quero dizer para você, nós temos trabalhado bem firme para formar em nós e na igreja de Jesus, que o Senhor nos concede tocar, um caráter, sabe, que represente, que resplandeça a luz do Senhor. Nós temos falado muito nesses dias a respeito do sacerdócio, e nós vamos continuar falando, mas queridos, eu quero dizer para ti uma coisa: o nosso caminho com Jesus, ele depende totalmente daquilo que Ele fez por nós. Quando nós identificamos o que o Senhor fez por nós, as outras coisas têm um caminho muito melhor, sabe, para se alinharem, para fazerem sentido. Então deixa eu dizer uma coisa para você: por mais que o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus justo, sabe, é um Deus de caminho estreito, de porta estreita, o nosso Deus, Ele pagou um alto preço. Nosso Deus nos deu a paz através de Jesus Cristo. Como está até no versículo que o Mateus colocou para a gente na arte, Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Quero falar de perdão hoje, mas não é o perdão que a gente vai usar para perdoar o nosso irmão. Quero dizer para você nessa noite: existe um perdão que Deus já liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida. E eu vou falar isso sem ter medo de você acostumar o seu coração e achar que você pode fazer tudo que quer, porque não é sobre isso, mas é sobre olharmos para esse perdão que Deus já liberou sobre nós, e nós irmos nos apaixonando por Ele a cada dia. Você vai ver que não é tão simples, não é tão comum você ganhar coisas todos os dias, coisas que você não trabalhou para tê-las. Se de repente você é uma pessoa que ganha muito presente, que recebe muito
o carinho, a generosidade das pessoas, com certeza você semeou com elas pelo menos uma boa amizade, pelo menos um carinho, pelo menos um jeito especial de ser. Mas em Deus, todo o nosso carinho, todo o nosso jeito especial que a gente acha que tem, Ele vai se deitando, vai se abaixando, porque o sol da justiça brilha muito mais, a paz que excede todo entendimento é muito maior. Então, gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. Ele nos perdoou. Esse é o nosso motivo, essa é a nossa base. A gente vai olhar para esse texto aqui, Marcos 2. Os primeiros versículos vão falar que Jesus entrou ali em Cafarnaum, foi para casa de Simão, que não é o Simão Pedro discípulo, mas é um outro Simão. E diz que Jesus ali na casa de Simão, o povo começa a saber que ele estava por ali, e o povo começou a se juntar. E eu descobri algo muito interessante. Diz que naquela região da Palestina é muito comum as pessoas entrarem na casa uns dos outros, pelo menos nesse tempo era. Diz que quem queria ficar privado, quem queria privacidade, tinha que fechar as portas da casa. Porque se você acordasse pela manhã, morando nessa região aqui, e abrisse a porta da sua casa, é como se você estivesse convidando as pessoas para entrar. Então, uns entravam na casa dos outros, e é interessante que nessa região aqui as casas eram mais simples, então elas não tinham um muro que separava, por exemplo, a porta da entrada da casa da rua. Não tinha muro de separação. Possivelmente esse cenário aqui de Marcos 2 é uma casa muito simples, de portas abertas, lotada de gente. Com certeza devia ter gente até na rua, com certeza devia ter. Aí o texto vai dizer o seguinte, que vem esses 4 homens com um paralítico no leito, e eles tentam acessar o lugar onde Jesus estava, porém eles não conseguiram por causa da multidão. Então você imagina a quantidade de pessoas. Está chegando 4 homens ali com um paralítico, as pessoas estão vendo a situação, mas mesmo assim, nem pelas portas, nem pela janela, por lugar nenhum, eles conseguiram entrar. Deixa eu dizer algo para você aqui. Quando nós caminhamos o caminho de multidão, sabe o que é o caminho de multidão? É o caminho de fazer o que todo mundo está fazendo. Simplesmente porque todo mundo está fazendo, ou simplesmente porque é uma moda, ou simplesmente porque está dando certo para todo mundo. Quando a gente entra nesse trilho, nós não conseguimos encontrar Jesus. Quem quer encontrar Jesus precisa olhar para o alto, como esses homens fizeram. Esses homens olharam para o alto e eles encontraram uma saída. E eu quero dizer para você nesses dias, nós precisamos levantar os nossos olhos. E talvez levantar os olhos vai fazer com que a gente tome uma atitude diferente da que está todo mundo tomando. E essa não é uma tendência. A tendência sempre carrega já um contexto. A tendência é a gente entrar no que todo mundo está fazendo. Ei, querido, eu quero falar assim de maneira bem ampla, para que cada um seja encontrado naquilo que Deus quer falar. Por favor, não faça, não haja como multidão, não vá no caminho de todo mundo. Se de repente o caminho que Jesus tem para mim e para você hoje é o caminho de todo mundo, então entre nesse caminho com a convicção no coração e olhando para Jesus, porque se a gente entrar olhando para as pessoas, para aquilo que está todo mundo fazendo, a gente vai se perder. Nosso caminho não está no que todo mundo está fazendo, nosso caminho está no alto. Então é interessante nesses dias perceber os sinais, perceber as coisas que o Senhor está posicionando ao nosso redor, levantar os olhos e olhar, sabe, pela palavra, pela sensibilidade no Espírito Santo dentro de nós, e encontrarmos esse lugar onde nós vamos acessar o Senhor. Sabe, nós vamos olhando aqui para o texto, e queridos, precisa de muita fé, né? Pensa que não deve ter sido nada fácil para esses caras subirem no telhado, mas eles se dispuseram a fazer o que tivesse que fazer para subir, porque tinham uma fé, acreditavam naquilo que estavam fazendo. Mais do que isso, a fé é certeza. A Bíblia nos ensina isso,
Que a fé é certeza daquilo que ainda não é, como se já fosse. É o firme fundamento. E a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para a atitude desses homens. O versículo 5, se eu não me engano, ele vai dizer aqui, ó, vendo-lhes a fé. É o 5? 4, 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Jesus, vendo a certeza, a convicção, o que estava movendo esses homens, Jesus chama o paralítico, ele vira para ele e diz o seguinte: perdoados te são os teus pecados. E aí eu sempre questionei, levantei algumas perguntas acerca desse texto, aprendi alguns princípios com ele. Um deles foi que às vezes nós nos achegamos diante de Deus e apresentamos uma causa, acreditando que é aquela causa que está fazendo mal para a gente, que está paralisando a gente. Mas às vezes são outras coisas que o Senhor quer nos mostrar. Às vezes a gente está chegando diante de Deus, um exemplo, e dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor solucione a minha situação financeira. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma casa, me dê um carro. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa no meu casamento. Muda minha esposa, muda meu marido. A gente vai diante de Deus com algumas causas, acreditando que o ponto está ali. Mas Deus sempre sabe do que nós de fato precisamos. A gente olha para esse texto, o paralítico chegando diante de Jesus, Jesus dizendo: perdoado te são os teus pecados. Você fala assim: mas o que ele precisava era andar. É um paralítico, está parado, precisa andar. E às vezes Jesus está falando para a gente assim: não, precisa de perdão, precisa de aceitar, precisa de receber, precisa de olho no olho, precisa ser acolhido. É interessante aqui, a história está trazendo um paralítico, porque eu não vou entrar na profundidade do que é, mas fala de parar, fala de alguém que não pode mais correr, que não pode mais fazer por si. E nós bem sabemos que nós estamos em uma luta o tempo todo, uma luta constante. E essa luta constante, ela não está tentando matar a gente. A luta, ela está tentando paralisar, porque esse sempre foi o objetivo da luta. Paralisação. Quando um consegue paralisar o outro, ele venceu a luta. E nessa luta a gente vai sendo levado a parar. E na maioria das vezes a gente acredita que nós só não vamos parar se a gente estiver sempre fazendo alguma coisa. Mas não, sempre fazer alguma coisa também nos cansa e também faz a gente parar. Adoece a gente. Nós só não vamos parar se a gente tiver estratégia. Nós só não vamos parar se a gente estiver olhando para aquele que nos dá vida, para aquele que nos perdoou, para aquele que nos amou e tem um caminho para nós. Em Cristo nós não vamos parar. Você crê nisso? Vocês que estão aqui, vocês creem nisso que eu estou dizendo? Amém? Então, o Senhor responde assim para ele: perdoado te são os teus pecados. E aí, quando a gente vai para o contexto, nós vamos perceber que as pessoas, nesses dias aqui, até nos dias de hoje, tem um pouquinho disso ainda, elas associavam doença com o pecado. Se está doente, é porque pecou, fez alguma coisa muito feia. Não, um paralítico, se você se lembrar de João 9, quando eles começam quando conta ali a passagem do cego de nascença, não lembro se era esse, mas tinha, um dos cegos que eles perguntaram: Senhor, e esse daí? Por que está cego? Quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Alguém pecou, para ele estar cego alguém pecou. Era um conceito que havia aqui na época mais forte, e hoje bem mais fraco, mas ainda tem. E é por isso que começa a surgir aqui uma confusão, porque quando Jesus diz: perdoado te são os teus pecados, é como se Jesus estivesse blasfemando contra Deus. Porque se estava paralítico, é porque errou contra Deus, e Deus o castigou. Agora vem Jesus e diz: perdoado te são os teus pecados, é como se Jesus estivesse tirando o castigo que Deus colocou sobre aquele paralítico. Essa era a ótica daqueles fariseus, dos escribas.
E aqui vem uma parte interessantíssima, que a gente passa por cima dela sem quase perceber. Mas a palavra diz que eles não comentaram isso no meio deles, que era blasfêmia o que Jesus estava fazendo. Eles não começaram a pensar e fecharam a rodinha dizendo assim: oh, e esse cara está blasfemando contra Deus? Não deu tempo deles falarem. Diz que eles começaram a pensar isso. A Bíblia diz ainda, pensavam em seus corações. E Jesus, percebendo o que eles pensaram, olha que massa isso. O Senhor nos conhece, queridos, por dentro, sabe tudo sobre nós, né? A palavra ainda vai dizer que antes que venha a língua, antes que venha a boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. O Senhor nos sonda, Ele nos conhece por inteiro. E acredite, se Jesus, percebendo o pensamento errado destes homens, ele se posturou tentando trazer algum ensino, uma mudança de mente para eles ali, é porque os nossos pensamentos também são importantes para Deus. Deus quer purificar a nossa mente, sabe, quer transformar o nosso jeito de pensar. Pensamento é um caminho sem fim. A gente começa a pensar e pensar coisas, e nós vamos formando ideias que muitas vezes não são verdades, e a hora que a gente sai para a luta da vida, a gente sai com essas ideias. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para os princípios do Senhor e alimentamos a nossa mente com essas coisas, a possibilidade de nós andarmos um caminho de sucesso é muito maior, um caminho de edificação. No que a gente deve pensar, a palavra vai dizer, naquilo que é bom, naquilo que é puro, se há louvor, nisso nós precisamos pensar. É isso que precisa encher a nossa mente. Mas Deus está preocupado com o que eu penso, sim, Ele se preocupa sim com o que a gente pensa. Inclusive, tem um texto maravilhoso que vai dizer que Deus sabe os pensamentos que tem sobre nós, e são pensamentos de paz, para nos dar um destino, esperança, um futuro. Deus conhece o nosso pensar, e Ele quer ensinar a gente a pensar os pensamentos dEle. Aí, Jesus, percebendo aqui os pensamentos desses homens, Ele vira para eles e diz assim: por que é que vocês estão pensando desse jeito? Por que vocês estão pensando essas coisas no coração de vocês? Olha Jesus perguntando: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? E é lógico que é muito mais fácil falar. Por quê? Porque muita coisa que se fala não tem como verificar. Jesus simplesmente diz: perdoados são os teus pecados. Mas quem é que vai comprovar que de fato os pecados daquele homem foram perdoados? Mas aqui Jesus faz o sinal por completo. Porque se é assim que vocês pensam, que a doença está associada ao pecado, então é o seguinte: eu vou perdoar o pecado e vou trazer cura para a doença, para que fique claro para vocês que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra. Às vezes a gente olha para Jesus, olha para o Senhor e acredita que Deus pode fazer coisas na nossa vida, que Deus pode mudar situações na nossa vida, e a gente vai só com essa faceta para Deus, acreditando que Ele é somente o Deus El Shaddai, Todo-Poderoso, que vai fazer muitas coisas. Mas deixa eu dizer para ti, Deus faz sim muitas coisas, mas o fazer, o poder de Deus é uma dádiva que Ele tem, e isso flui dele naturalmente. Não é o foco. O foco é nos perdoar. O foco está no perdão. Você pode ser uma pessoa que tem muitas conquistas, muitas coisas, as coisas podem dar muito certo para você, mas deixa eu dizer, se você não conhece o perdão de Deus, em algum momento da sua caminhada, você vai se corromper, você vai perder. Por quê? Porque quanto mais a gente tem, mais a gente confia em nós mesmos. Quanto mais as coisas dão certo segundo o nosso braço, mais nós vamos criando fé sobre o homem que somos nós. Quando digo homem, digo ser humano, homem, mulher. Aí nós vamos alimentando esse orgulho.
Só que de fato nós somos como a brisa, nós não sabemos do amanhã, nós somos limitados, não há controle em nossas mãos, o controle está nas mãos do Senhor, a vida está nele, e todas as vezes que nós somos devolvidos para o perdão de Deus, para o amor de Deus, a santidade é um caminho muito propício para nós. Deixa eu te dizer mais uma vez, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos amou primeiro, e essa é uma base, esse é um fundamento para que a gente possa caminhar. Jesus virando aqui para esse homem e dizendo para ele: perdoados são os teus pecados, faz a gente lembrar de como Deus fez isso através da vida de Natã, quando este foi exortar Davi. Natã apertou Davi, a gente conhece muito bem a história, e Davi foi se encontrando em tudo que Natã estava falando, mas chegou um momento em que Davi posturou-se em arrependimento, e quando ele se postura em arrependimento, Natã vira para ele e fala: olha, também o Senhor está te perdoando. Talvez o que Jesus estava fazendo aqui com esse paralítico era simplesmente trazendo para ele um recado de algo que já tinha acontecido. Qual que era a expectativa de um paralítico dentro dessa mentalidade que eu estou comentando aqui com vocês, que os fariseus e os escribas tinham? Qual que era a perspectiva dele? Eu vou chegar perto de Jesus, paralítico, ele vai me matar, ele vai me julgar. Não tem como, porque se eu estou paralítico é por causa de algum pecado, ou meu ou da minha família, e vocês estão me levando aqui nesse leito, parece que vocês estão me levando no leito para me ajudar, mas vocês vão me colocar diante do juiz. E aí quando coloca esse homem diante do juiz, João 5,22 vai dizer que Deus deu a Jesus a autoridade para julgar a humanidade. Por quê? Porque ele veio como homem, e como homem venceu, então porque venceu, ganhou autoridade. Jesus, quando chega esse paralítico, Jesus não vem como um juiz sobre ele, mas ele vem trazendo algo, uma verdade, uma realidade que ele desconhecia. E essa verdade era: Deus já te perdoou. Essa era a verdade de Jesus para esse paralítico. Segunda coisa é que nós podemos perceber que o próprio Jesus toma esse lugar de representar a Deus diante desse homem. Ele diz ali para os fariseus: vocês vão saber que em mim há autoridade. Colossenses vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus estava transmitindo a imagem do Pai. Vocês vão ver que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados sobre essa terra. Agora, uma outra coisa que eu acredito demais que Jesus estava fazendo ali naquele momento, e inclusive está fazendo agora, neste momento, comigo e contigo, é mudar o nosso olhar para Deus, para tirar de nós todo o medo de nos aproximarmos e de andarmos com Deus. Deus está mudando, como Ele está mudando ainda hoje, eu creio nisso, a nossa maneira de olhar para Ele. Por mais que Ele é um juiz e Ele julga com verdade, querido, o Senhor nos amou primeiro. Deixa eu dizer para você, a porta ainda está aberta. Um dia ela vai se fechar. Um dia o julgamento vai ser por completo. Um dia nós não vamos mais poder argumentar ou justificar alguma coisa diante de Deus. Não, Senhor, não consegui levar uma vida assim muito reta, porque minha mãe me atrapalhou, meu irmão me atrapalhou. Um dia esse tipo de argumento ele não vai mais servir. Por quê? Porque o Senhor nos perdoa hoje, o Senhor nos ama hoje. Tem um versículo que está nos Salmos, também é repetido em Hebreus, que ele diz isso: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração, mas entra nesse caminho. Um dia nós não vamos mais poder, querido, fazer qualquer outra coisa para, sabe, tentar nos defender. Na verdade, nem hoje dá mais para fazer isso, principalmente depois que a gente tomou consciência de quem Jesus é e de quem nós somos diante dele. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor deseja se aproximar, ter a gente por perto. Este Senhor que é juiz
também é um pai que ama os seus filhos, que estende perdão e que deseja, sabe, não fazer todas as vontades do filho. Ele é um pai diferente. Ele é um pai que tem a vontade perfeita para os seus filhos. E é isso que Ele quer colocar diante de nós. Não sei como está o seu coração, de repente dentro de alguma situação que você esteja vivendo, sabe, e por algum motivo se afastou do Senhor ou não está muito interessado em buscá-lo. Eu quero dizer algo para ti. O Senhor te quer, o Senhor te ama, o Senhor te perdoou e estendeu um caminho diante de ti, sabe? E Deus não vai ficar tristinho se você não se aproximar. Deus não vai ficar tristinho se você não entrar, de jeito nenhum. Nosso Deus não tem carência. Nosso Deus não se move por emoção. Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Mas se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça seu coração, não se afaste e não crie imagens de Deus que Deus não é. Por favor, olhe para Ele, pergunte a Ele: Senhor, quem Tu és? Revela-me como o Senhor é, revela-me o Pai que o Senhor é e que o Senhor deseja ser para mim, porque eu quero ser Teu filho. E vendo a fé do nosso coração, eu creio que uma palavra pode ser liberada da boca de Deus para nós, que vai mudar todo o nosso caminho. Você crê nisso? Queria que você fechasse os teus olhos aí na sua casa. Quero orar por você. Nós que estamos aqui também, vamos entrar nesse lugar de oração. Feche os teus olhos. Leve seu pensamento ao Senhor de maneira pura, de maneira limpa. Se aproxime dEle nesta noite. E o Senhor não vai perdoar você. Já existe um perdão que foi liberado sobre a nossa vida. Ele já nos perdoou. A gente sempre diz, né? Não, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, abrindo para nós um caminho de salvação, de perdão, de amor, de virtude, de novidade de vida. E é para esse caminho que nós estamos correndo. E nós temos percebido quanto esse período de isolamento, quanto, sabe, a pandemia e todas as coisas que vão sendo trazidas com ela, tem afastado os filhos, tem esfriado alguns. Mas eu creio que enquanto nós falamos, oramos, enquanto nós cantamos aqui nessa noite, com a nossa fé, com o nosso amor ao Senhor, a chama dos nossos corações, ela irá reacender ou irá queimar ainda mais forte. Eu creio nisso.